Buenas noches. Yo, como ciudadano peruano, gostaria de me manifestar sobre lo que está acontecendo em el Perú. Nesses momentos, as eleições no Peru estão sendo dramáticas e preocupantes. Tem dois candidatos, um representando a esquerda, que representa o senhor Pedro Castillo, e outro representando a direita, que representa a senhora Keiko Fujimori. Estamos em um dilema a quem escolher. Os peruanos estão preocupados, uns estão divididos entre votar pela esquerda, que supostamente representa os pobres, e a direita, que supostamente representa a os ricos, a las classes mais favorecidas. Veamos, primeiramente, que significaria um partido de esquerda em el Perú. Um partido de esquerda em el Perú representaria o não respeito às regras democráticas de nosso país e também o ódio que eles atizam para com os empresários. O comunismo não vê com bons olhos a los inversionistas estrangeiros, porque eles são estatizadores de las empresas privadas, e al estatizar essas empresas privadas, as empresas ficam menos competitivas. E o que acontece quando essas empresas são estatizadas? Além de gerar pouca produtividade, eles geram corrupção e um descrédito internacional. Agora pensemos, internacionalmente, quienes invertiriam seu dinheiro, os capitalistas, os bancos de investimento, quienes investiriam em um país onde o governo, em este caso, supostamente, vamos imaginar que gane Jorge del Castillo, é um governo onde não respeita as regras democráticas, não respeita a propriedade privada, não respeita o livre mercado, a concorrência livre das empresas para gerar riqueza, um governo totalmente estatizante, onde ele expropria as propriedades. Então cria um país de insegurança, e essa insegurança se vai refletir em menos investimento, em menos crédito estrangeiro. Então, quando o país está em insegurança, o investimento cai. E os empresários, inclusive nacionais, eles, quando não veem rentabilidade, quando veem um governo que obstrui as iniciativas privadas, eles saem do país. Então isso seria dramático para o Peru, porque havia menos investimento, as empresas fugiriam do país, sairiam do país, gerando uma crise de emprego. E tendo crise de emprego, não tem produção, não tem riqueza, e aí o país cai na pobreza. Veamos os países vecinos que têm esse regime comunista de esquerda, estatizadores, que eles chegam ao governo com a intenção suposta de uma utopia de querer que todos os habitantes tenham um controle do Estado, sejam tutelados por el Estado. Então vamos ver o exemplo de Cuba, que ficou mais de 50 anos em governo e levou uma pobreza à sua população, né? Despreciou praticamente toda a produção e vive em uma forma limitada, onde não há incentivo a los empreendedores, e eles são tutelados pelo Estado, não têm liberdade. Vamos ver agora a Venezuela. Venezuela é um caso dramático, onde o povo está
morrendo de hambre porque não tem empresas que produzem, eles não conseguem nem produzir papel higiênico. Eles chegaram a esse extremo porque nesse país o governo lo controla todo. O governo decide todo e tem profissionais que não têm emprego porque o país está em crise, não tem oportunidades de trabalho porque não há investimento nesse país. Eles lo controlam todo, eles vivem na verdade em Venezuela à base do petróleo. É um estado que estão aliados ao narcotráfico e eles realmente não propiciam um ambiente para que uma empresa privada, seja nacional ou internacional, se interesse em investir nesse país. Então eles geraram uma crise, uma desconfiança que realmente é dramático, como estão vivendo os venezuelanos, tanto que eles estão fugindo do país para não morrer de fome, para não morrer de hambre, e tentar um futuro melhor. Então, veamos esses exemplos de países comunistas, onde não há liberdade, onde todos os direitos são quitados, e você chega a uma situação caótica e dramática, onde não tem futuro para os cidadãos desse país. Vamos falar que país podemos dizer que tem um futuro brilhante bajo um comando de um governo comunista. Ninguno, não existe. É uma doutrina ultrapassada que não funciona, já se demonstrou, é um fracasso. O único que podemos dizer, e talvez alguém possa querer se defender que o comunismo funcione, é a China. Mas a China é um regime comunista, uma ditadura, mas eles têm um sistema de mercado capitalista. Por isso que eles têm todo esse boom econômico, onde eles realmente geram empresas dentro do seu país, empresas competitivas, e eles conseguem fazer negócios lucrativos internacionalmente, porque o mercado dele não é comunista, o mercado é capitalista. Então, em conclusão, o comunismo é uma doutrina, é um sistema que gera pobreza aos povos, não traz adelanto, traz atraso. Eles são contra todo o que venga de concorrência, de livre competência. Eles não gostam disso, eles odeiam o capital, eles odeiam os ricos, quando não, o Estado deve ser um mediador para eles regular o mercado. Logicamente eles vamos dizer assim, eles regular que não se cometam abusos para os mais pobres. Então, em conclusão, o comunismo, além de não respeitar as regras democráticas, que ele é muito perigoso, porque eles entram e a intenção deles é eternizar-se no poder. E isso é muito perigoso, porque aí uma só pessoa, um grupo de pessoas, desgraciam a vida de miles de milhões de cidadãos de seu país. Então, pensem agora do outro lado tem um candidato que é de direita, que respeita as regras democráticas, que ele crê em investimento de capital privado, e ele incentiva a livre concorrência, o livre mercado. Então, quando um país tem esse sistema, os organismos internacionais, as empresas internacionais, lhes interessa investir nesse país, porque tem regras claras, tem um governo que respeita a sua Constituição. Quando um país tem estabilidade jurídica e econômica,
os organismos internacionales se preocupan y se interesan en investir en ese país. Entonces, en ese momento, los peruanos tienen que pensar, ellos desean un gobierno incapaz, porque si analizamos ese candidato Jorge del Castillo, es una persona que no tiene competencia, no tiene conocimiento de lo que es la administración del Estado. Es una persona inexperiente, com pouca capacidade, pouco conhecimento. Eu vi o debate, realmente impressionante como o Peru está botando um candidato que não conhece nada, desconhece totalmente como que o Estado funciona, não tem planos, e aí as pessoas estão comentando que devemos dar oportunidade a esse candidato. Mas agora eu lhes pergunto, imagínense ustedes, empresarios, ustedes dueños de una empresa, vamos a imaginarnos, y el Estado es una empresa, donde cada 5 años los peruanos eligen a un presidente para administrar esa empresa, que es el Estado. Ustedes como dueños de ese Estado, en este caso, vamos a hacer un ejemplo, como dueños de su propia empresa, ustedes darían oportunidad a un gerente que no tiene currículum, que no tiene experiencia, o que no tiene pelo menos conocimiento, o no tiene un plano de acción para administrar su empresa. ¿Ustedes le darían una oportunidad a ese gerente? Yo acredito que no. Acredito que no. Realmente todos tenemos derecho a tener una oportunidad, mas tenemos que tener noción. ¿Qué vamos a hacer si llegamos al gobierno? ¿Qué vamos a hacer si queremos administrar un Estado? Y si no tenemos noción, no podemos querer tener una oportunidad, porque ahí estamos siendo irresponsables, estamos entregando el Estado, el país, para administrar una persona que no conoce nada, que desconoce. Entonces estamos prácticamente sentenciados a fracasar. Ahora, tal vez vocês digam, mas depois de 5 anos lo podemos tirar, lo podemos sacar. Mas aí está o peligro. Talvez esse governo, destruindo as instituições do país, reformulando a Constituição, como eles estão querendo fazer, chamar uma nova constituinte, para hacer de esa constitución al antojo de ellos, y ellos se eternizaron el poder. Ahí es peligroso. Ahí estaremos cayendo en una dictadura que nadie sabe cuándo puede terminar. Entonces, peruanos, piensen con su conciencia, analicen los dos candidatos. Un que representa el libre mercado y otro que representa el comunismo y la privación de la libertad de todos los peruanos. No tenemos que elegir porque uno es más simpático o porque a otra no nos gusta porque es autoritaria. Nos tenemos que elegir no con el corazón, nos tenemos que elegir, tenemos que analizar, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser racionales al elegir. Porque el destino de un país, na verdad está en las manos de todos los peruanos. Nos tenemos esa oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país con su voto consciente e inteligente. No nos dejemos llevar por mezquindades o por odios y elijamos mal para después nos arrepentir.